do Cefac. O Cefac, ele é um centro espírita lá do Distrito Federal, e ele tem, assim, uma base de estudo muito boa, e tem uns materiais didáticos muito bons. Inclusive, o material didático que nós iremos utilizar os slides, né? E a forma pedagógica será exatamente aqui do Cefac, para o qual nós passamos os créditos, né, do trabalho que eles têm feito lá. Então, aqui nos estudos espíritas, nessa parte dos estudos espíritas, nós encontramos os materiais. Deixa eu voltar aqui, que alguma coisa não... Deu uma travada aqui agora. Bom, vamos voltar lá ao Evangelho. Então, é o seguinte, nós iremos utilizar esse material, né? O site deu uma travadazinha, depois a gente pode mostrar. Então, no Evangelho, antes de começarmos, nós gostaríamos de apresentar a versão. Nós iremos utilizar a versão de Guilom Ribeiro, que, na realidade, a tradução de Guilom Ribeiro, que é a tradução oficial que é usado pela Federação Espírita Brasileira. Eu, particularmente, gosto muito da tradução de Guilom Ribeiro, né? E eu vou dizer o porquê. Veja, a tradução desta obra devemos-la ao saudoso presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Guilom Ribeiro, engenheiro civil, poliglota e vernaculista, né? Porque eu gosto muito desta tradução, porque, na época, ele, apesar de ser muito jovem, o Guilom Ribeiro era um funcionário lá do Senado e era considerado um dos homens mais inteligentes, de uma inteligência imensa aqui do Brasil, né? Então, inclusive, Rui Barbosa, né, que sempre foi conhecido como um grande escritor, mas, sobretudo, um grande intelectual do Brasil, né? Ele era, geralmente, quem fazia as correções dos discursos de Rui Barbosa, né? Inclusive, Rui Barbosa, nos Anais do Senado, né, fez essa referência ao Guilom Ribeiro. Devo, entretanto, senhor presidente, desempenhar-me de um dever de consciência, registrar e agradecer da tribuna do Senado a colaboração preciosa do senhor doutor Guilom Ribeiro, que me acompanhou nesse trabalho com a maior inteligência, não limitando aos seus serviços a parte material do comum dos revisores, mas muitas vezes suprindo até as desatenções e negligências minhas. Então, aqui, como vemos, né, o Guilom Ribeiro recebeu, aos 28 anos de idade, o maior elogio a que poderia aspirar um escritor. E a Federação Espírita Brasileira, 20 anos depois, consagrou-lhe o nome, aprovando unanimemente as suas impecáveis traduções de Kardec. Perdão. As outras são todas importantes, certo? Todas elas, a de Gentili, né, e de todos, são importantíssimas. Mas a de Guilom Ribeiro é especial. Eu gosto muito, mas cada um também aí na sua casa, desejando, pode seguir com a tradução assim que achar melhor, não é isso? E aqui, na apresentação do Evangelho, né, tem assim, essa edição foi completamente refundida, além de algumas adições. As principais modificações consistem em uma classificação mais metódica, mais clara e mais cômoda das matérias, tornando a obra de mais fácil leitura e facilitando igualmente as consultas. Então, nós iremos, assim, seguirmos essa linha metódica
ao qual está o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Razão porque iremos utilizar também os slides da Cefac, que é apresentado de uma maneira bem metódica, né? Aqui, no início, nós podemos ver aqui que urgente, é urgente nós nos dedicarmos mais ao estudo do Evangelho de Jesus Cristo, né? Porque são chegados os tempos. Lembrando daquela máxima, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, né? E desde o Evangelho, Jesus também apresentava a seguinte máxima, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. É importante, cada vez mais, nós buscarmos estudar a parte da doutrina espírita, bem como de todos os outros assuntos relacionados à espiritualidade, né? Aí diz aqui, olha, uma mensagem, né? Que essa mensagem aqui é toda do Espírito de Verdade. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizeis do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. E assim começa a introdução. Outro livro importantíssimo que nós iremos utilizar, como nós falamos, eu estou assim, nesse primeiro estudo, apresentando esses livros, nos próximos nós não iremos apresentar, é para termos a familiaridade com os materiais que nós iremos utilizar. Aqui está a introdução do livro, né, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Nós vamos ver só a parte final desta introdução, para compreendermos porque esse livro é tão importante de conhecermos quando estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Veja bem, aqui é a palavra de Joana de Ângeles. Esperando que a contribuição que ora apresentamos ao caro leitor possa despertar estudiosos da psicologia profunda para a atualização dos ensinamentos de Jesus e aprofundamento das questões por ele abordadas, rogamos-lhes, na condição de nosso amigo inconfundível e terapeuta excelente, que nos inspire e guarde na incessante busca do autoburilamento e da autoiluminação que nos são necessários. Salvador, 30 de junho de 2000, Joana de Ângela, né? Então, com o presente livro, desejamos comemorar modestamente os 2000 anos do nascimento de Jesus na Terra, trazendo a sua mensagem libertadora de amor para toda a humanidade. Então, aqui nota da autora espiritual. E assim ela começa o livro, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1 e 3, né? Capítulo 1, soberanas leis. Então, aquele não penseis que vem destruir as leis, os profetas. Em suma, neste livro ela faz os comentários dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos dizer que é o seguinte, é um livro de Joana de Ângeles comentando, dentro do viés psicológico, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, certamente, assim, nós teremos uma melhor condição de compreendermos a importância do estudo do Evangelho, bem como nos situarmos neste momento de transição planetária, né? Então, vamos ao Evangelho para começarmos os nossos estudos, né? Então, aqui, o objetivo desta obra é o assunto de hoje. Nós não vamos estar lendo aqui no Evangelho, eu espero depois que cada um possa pegar seu Evangelho e fazer a leitura. Então, de uma maneira bem didática, nós iremos utilizar os slides, né, do Cefac, a quem nós reportamos o crédito, né, deste trabalho maravilhoso que eles fizeram para, de uma forma metódica, nós acompanharmos o estudo do Evangelho, né? Lembramos que cada um pode ir fazendo a anotação das suas perguntas ou colocando no chat, né? Para depois nós fazermos
os comentários. Então, o propósito desta obra, ou o objetivo desta obra, né? Então, é o seguinte, as matérias contidas no Evangelho, mas o foco central trata-se do Sermão da Montanha, onde trata as máximas de Jesus. O enfoque aqui dos espíritos não era fazer um comentário do Sermão do Monte, como é feito por milhares de teólogos e tantos outros, mas era enfocar a parte moral. Então, podemos aqui compreender o seguinte, né? Primeiro, a palavra evangelho, porque às vezes nós pensamos o seguinte, bem, evangelho é como se, evangelho segundo o Espiritismo, é como se fosse um evangelho contradizendo o evangelho da Bíblia, o evangelho novo, mas de maneira nenhuma. Aqui é uma explicação, é um adendo por parte dos espíritos com respeito ao Sermão da Montanha, onde se encontram pelo menos 80% das máximas de Jesus, né? Os evangelhos do latim tardio, evangelho, do grego clássico, evangelion, que significa boa nova, né? Composto do el, bem, bom, e angelos, mensageiro, anúncio, né? Então, vamos estudar essas partes que são apresentadas com o propósito principal do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Dividido, evidentemente, em 5 partes. Primeira parte, que é apresentado nos estudos metódicos aqui do Evangelho, como também o Evangelho é metódico, é os atos comuns da vida do Cristo. Então, este é uma parte que é comum a todos os religiosos e todos aqueles que buscam estudar com respeito a Jesus, né? Com respeito aos seus ensinos. E não há controvérsias de um grupo religioso para outros, né? Todos concordam. São aqueles atos comuns, Jesus ensinando, passando os seus ensinos, quando ele tornou público, né? Ele reunidos, tanto com seus discípulos, mas muitas vezes com alguns saduceus, fariseus que estavam ao lado, e ele passando assim também estas informações. Era Jesus atendendo as pessoas, Jesus aconselhando. Era também muitos desconfiados que estavam com ele, porque ele se tratava de algo novo que estava chegando. Então, a primeira parte são esses atos comuns da vida do Cristo. E nesta parte não há muita divergência de uns para com os outros, porque está ali bem claro. Apesar que alguns apresentam determinados atos da vida de Jesus que, na realidade, não aconteceu, ou se aconteceu, não foi daquela maneira, como alguns apresentam a questão de Jesus no templo, né? Quando ele chega lá e joga, derruba as bancas, né? Na realidade, não foi bem daquele jeito. Então, nesses atos da vida comuns, que praticamente todos concordam, mas na forma interpretativas, aí muitos dão interpretações diferentes de alguns desses atos, né? De acordo com algumas filosofias. Mas, na realidade, todos concordam. Outro assunto que é tratado nos evangelhos são os milagres. São os milagres de Jesus. Estes milagres também, eles também são apresentados de diversas maneiras, de acordo com diversos segmentos religiosos, né? Uns enfatizam menos, outros mais. Outros acham que é como se fosse uma cura para a eternidade. E assim por diante, né? São fatos que praticamente estavam no cotidiano de Jesus, né? Nós também temos as predições, como no Evangelho de Mateus, né, capítulo 24, quando lá apresenta as questões dos últimos tempos.
e quando Jesus apresenta essas profecias, né, dos últimos tempos, né, sabe por aí, haverá tempos difíceis, e assim por diante, né, se levantará nação contra nação, reino contra reino, terremotos, guerras, e vê muitas dessas coisas acontecendo, e aí também muitos trazem determinadas interpretações que diferem, às vezes, de segmentos religiosos, né? Foi baseado nesse sermão, que é chamado Sermão Profético de São Mateus 24, de Jesus, que muitos assim apresentavam como o fim do mundo, mais ou menos para o ano 2000, a volta de Jesus, e assim por diante, né? Então, tem alguns que apresentam, e nesta parte aí, colocam os seus dogmas, né? E nos dogmas começaram a aparecer muitos outros ensinos, baseados também em alguns ensinos de Jesus. Aí vejam que eram as interpretações que cada grupo ia tendo, que iriam criando novos dogmas. E nesses dogmas tem a questão do céu, do inferno, principalmente por motivo também dos judeus, que eles criam um pouco também dessa maneira, muito, né, como se houvesse o Hades, né, lá abaixo da terra, e como o céu sendo acima. E essas interpretações, elas também foram passando, principalmente aqui para o Ocidente, que a nossa característica do cristianismo é o judaico-cristão. E todos que creem em Jesus, né? Não deixa de não ter essa simbiose do judaísmo com o cristianismo, porque Jesus viveu toda a vida como um judeu, era um mestre judeu, morreu como judeu, ele vivia toda a sua parte dentro da doutrina judaica, né? Então, com isso, foram criando estes ensinos. E, evidentemente, 2000 anos depois, são muitas correntes que apresentam determinadas ensinos, né? Lembrando que todos esses ensinos, que todas as correntes, diferentes das nossas, uns dos outros, devem ser respeitados, né? Porque cada um tem o direito de buscar a Cristo do jeito que compreende, do jeito que entende, muitas vezes do jeito que foi ensinado. Isso tem uma importância para as pessoas, né? Nós não podemos dizer aqui quem está certo, quem está errado. Então, somente buscarmos as máximas espirituais e adequar as nossas vidas para o preparo espiritual, né? Isto é o que é mais importante, né? Nós também aqui vemos a quinta parte, o ensino moral. E este ensino moral é o mais importante. Este ensino moral é o foco principal do Evangelho segundo o Espiritismo. É o foco no ensino moral de Jesus. Por esse motivo está mais ali no Sermão do Monte. As outras partes, cotidiano, são importantes, todos veem, tem algumas diferenças entre uns e outros, mas o ensino moral, todos concordam, não há divergências. Os espíritos superiores apresentam como sendo o código divino, né? Então, o ensino moral conservou-se inatacável, porém, as 4 primeiras matérias têm sido objeto de controvérsias, né? Porque uns interpretam de uma maneira, mas no ensino moral, amar ao próximo, não matar, não roubar, são coisas que são comuns a todos os credos, né? É universal, é aquilo principal. E como o Espiritismo é aquele que busca a união de todos, o respeito a todos, então foca naquela parte que é comum a todos e que, na realidade, é o que nos alimenta mais espiritualmente, né? Então é fugir das controvérsias. Então este é o código divino. E é muito interessante nós compreendermos estes códigos. Toda a Bíblia está em códigos. Kardec, ao codificar as mensagens espíritas, evidentemente tem muitas coisas que são determinados códigos para que nós possamos, assim,
buscarmos a compreensão e buscarmos o entendimento. Isto é muito importante. Então, o ensino moral é justamente o Código Divino. Então, quando Jesus pega as 10 leis dos mandamentos, né, os 10 mandamentos, que estava na primeira revelação, e ele diz, olha, eu, portanto, vos digo, né, vamos resumir, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, veja que apresenta aí uma mensagem que para os muçulmanos também é comum. Os muçulmanos também dizem, só Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. É mais ou menos nesse sentido. Né? Desenvolve a fraternidade e a união de todos. Código divino, diante dele, a incredulidade se curva, porque trata de coisas que, da mesma forma que é simples, mas também é um ensino universal. É um ensino que fica para sempre. E como repetimos mais uma vez, né, é comum a todos os ensinos espirituais. Então, é importantíssimo nós mentalizarmos bem este foco principal do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero lembrar para todos vocês, né, que o que nós estamos apresentando aqui, essas frases, 100%, letra por letra, tirado dessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui está aquela primeira parte, né? Qual é o propósito, né? Qual é o objetivo do Evangelho. É aquela primeira parte. Depois nós vamos estudando as outras partes, ainda da introdução, para nós começarmos capítulo 1, 2 e assim por diante. O Código Divino é um estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam as suas convicções religiosas. Né? Aqui eu não posso tirar essa tarjazinha, porque senão vai ocultar, né, o compartilhamento, mas é isso, é aquela parte que se coloca em qualquer forma de culto. Né? É um estandarte sob o qual. Então, essa questão de amar ao próximo. Jamais ele constitui matéria das disputas religiosas. Essa parte moral que é enfatizada no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos dizer que, pela orientação divina e pelos espíritos superiores, realmente nos trouxe uma luz muito confortadora e muito prática de entendermos os ensinos de Jesus de uma maneira mais direta e pura. Focar na parte moral, parte essa que trata, podemos assim dizer, da reforma íntima de cada um, quando busca o conhecimento moral do Evangelho. Né? A parte moral exige de cada um a reforma de si mesmo, porque esses ensinos da parte moral, eles não têm o objetivo de catequizar, nem de fazer proselitismo de ninguém, porque é uma parte que ela tem referência a cada um de nós individualmente, né? Então, é Jesus falando para nós, não é para nós agora querermos chegarmos para o outro e colocar que nós estamos certos e que ele está errado. É cada um procurando se melhorar, é cada um procurando tornar-se uma pessoa melhor mediante os ensinos de Jesus. Então, essa é a parte importante, né? É a parte que trata deste amor fraternal, de uns para com os outros, né? Ou amar a Deus sobre todas essas coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Esta parte moral constitui uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, né? Então é aquilo que está no nosso dia a dia, nos ensinos de Jesus, né? Aquele que para nós é o modelo e guia, mas como ele também falou nos evangelhos, relatado por João, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então é importantíssimo nós seguimos estes ensinos. Né? Essa parte moral contém os princípios básicos de todas as relações sociais. É aquilo que nós encontramos lá no Sermão do Monte,
quando fala todas aquelas questões que nós devemos ter, as posturas diante dos próximos, diante de um ambiente de trabalho, em todos os relacionamentos sociais, como deve ser o nosso proceder. Geralmente se diz muito, né, que as pessoas, quando está em casa, ou quando está no trabalho, ou em outro local, é uma pessoa completamente diferente de quando está no ambiente religioso. Quando está no ambiente religioso, isso é, no centro espírita, se for espírita, na igreja evangélica, se for um evangélico, na igreja católica, quando está ali naquele ambiente é o maior santo. Mas quando sai fora ali, é que mostra as suas verdadeiras raízes, né? Então, quando se estuda a parte moral, é justamente para se reformar a si mesmo e praticamente ser as mesmas pessoas em todas as partes, né? A parte moral é o roteiro infalível para a felicidade. A felicidade real, né? Aquela felicidade que perdura. Não é aquela felicidade camuflada, né? Alguns podem se achar que está feliz quando suborna o outro, quando prejudica o outro em favor de si, né? Mas não é isso, né? Então é o roteiro feliz para a verdadeira felicidade, quando se auxilia e quando se ajuda ao próximo, né? O objeto do Evangelho, segundo o Espiritismo, é o ensino moral do Cristo, né? Veja, o objeto do Evangelho, segundo o Espiritismo, é o ensino moral do Cristo. Então, nós vamos nessa jornada, nesses estudos do Evangelho, vamos encontrar ali só os ensinos morais, aquilo que é o principal, aquilo que é para nós, muitas partes do cotidiano de Jesus, de milagres e outras coisas, não serão basicamente estudadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Na Gênesis se estuda um pouco, né, de uma maneira mais aprofundada, mas o objetivo do Evangelho é aquela notícia, como falamos, o que significa a palavra Evangelho, né? Boa nova, aquilo que traz um conhecimento puro, mas, sobretudo, para o nosso interior, né? A moral evangélica, todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Quando falo da moral evangélica, todos não, tem que se melhorar. Isso todas as religiões, todas as formas de culto. Mas tem um detalhe, né? Muitos pronunciam-nas só por fé, porque pertence àquela fé, mas vive outra realidade em seus ambientes de trabalho e relacionamentos sociais. Poucos conhecem ela a fundo, né? Poucos conhecem, porque poucos se estudam. Por exemplo, nós estamos com essa oportunidade agora de estudarmos de uma maneira mais aprofundada. As igrejas também têm os seus momentos de estudo, mas poucas pessoas, em todas as formas do culto, se dedicam um pouco à questão do estudo, né? Diz que pertence àquilo. E isso vai fazer falta no momento em que aquele espírito for confrontado em suas questões, né? Quer aqui nesse plano, quer no outro, né? Porque não procuraram conhecer. E lembre-se da expressão de Jesus: meu povo perece por falta de conhecimento. E lembre-se também da máxima que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, pelo Espírito de verdade, né? Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Então, a instrução é importantíssimo, porque é aquilo que o espírito leva, né? Jesus me falou isso, né? Que nós não devemos nos preocupar com os bens da terra, que os ladrões roubam e assim por diante, mas devemos nos preocupar com aquilo que alimenta o espírito. Isto é o que leva. Isso é necessário o conhecimento, né? Então, menos ainda são os que a compreende e eles sabem deduzir as consequências. Então, muito menos ainda que eles não compreendem. E por não compreender, é que existe tantas formas de cultos diferentes, de crenças diferentes umas das outras, sendo todas baseadas nos evangelhos, né? Tem muitas igrejas diferentes, é justamente por falta deste conhecimento. E onde está a dificuldade de compreensão? Onde encontra-se isto? Então, está na forma alegórica da linguagem. Toda a Bíblia, como falamos no início, é um código. O Evangelho também são códigos. Então, é necessário compreender o sentido das palavras.
compreender o sentido das parábolas, o sentido daqueles ensinos. Porque esta era a forma judaica de ensinar desde a primeira revelação, é através de figuras. Então, por ser toda alegórica, nós devemos entender aquilo que Jesus apresenta, aquilo que Jesus fala. E nas parábolas, ele trazia muitos ensinos morais, né, principalmente. Então, muitos pontos dos evangelhos e da Bíblia são ininteligíveis e até irracionais por falta da compreensão do verdadeiro sentido. Então, como se compreende o verdadeiro sentido, e a pessoa pessoalmente não procura estudar, aí vai naquilo que o líder religioso fala. Então, um líder religioso fala aquele sentido, diz que a interpretação é aquela, e o que acontece? A pessoa vai crer, porque diz, não, porque é o meu líder religioso. Muitas vezes não está certo, por esse motivo que tem seguidores. Passam a ser seguidores de homens e deixam de ser um seguidor de Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo vem justamente nos auxiliarmos a nós termos o ensino do Cristo, direto do Cristo, né? Por esse motivo que nós chamamos de Evangelho redivivo, né? A maioria lê sem entender, sem proveito nenhum. E quando se pega os evangelhos, determinada parte, como também toda a Bíblia, não tem proveito nenhum, porque simplesmente não entende. Pega a leitura de uma forma literal. E essa forma literal é o que traz falta de uma certa compreensão maior. Passam-lhe despercebido os preceitos morais, porque ali está sendo contada uma história, e dentro daquela história, de uma forma alegórica, estão os ensinos do Mestre Jesus, não é isso? Então, veja, para entendermos de uma maneira mais adequada esses ensinos, nós vamos não precisar aqui do Jesus o Evangelho à luz da psicologia profunda, porque muitas dessas questões estão relacionadas à nossa forma de lidar com as pessoas, lidar com a sociedade, e isso tem um cunho psicológico. Vamos estudar comentários bíblicos, né, do grego e do hebraico, aqueles que eu mostrei, né, interpretado versículo por versículo, para também compreender e assim também ver os que os outros apresentam. Isso vai ser importante para a nossa compreensão. Vamos compreender um pouco dos ensinamentos hebraicos, porque isso vai nos trazer luz para a compreensão, né? Descobrir o que está por trás desses ensinos bíblicos para a compreensão do Evangelho. E para facilitar a compreensão, Kardec reuniu nesta obra, quer dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, os artigos que podem compor um código de moral universal. Então, estaremos bem encaminhados se passarmos a colocar o Evangelho segundo o Espiritismo como um guia em nossa vida, porque ele reflete de uma maneira bem autêntica os ensinos de Jesus, né? E isto acontece sem distinção de culto. Todos podem participar de qualquer culto, porque não vai tratar caso, não vai tratar essa questão de quem está certo e quem está errado, não é isso. Vamos apresentar no Evangelho do Espiritismo, né, os ensinos puros de Jesus. E a metodologia usada por Kardec, qual era a metodologia? Sabendo que era um grande educador. Por esse motivo, ele codificou de uma maneira que ficasse bem fácil a nossa compreensão. Então, ele grupou e classificou metodicamente as máximas de Jesus. Por esse motivo, é importante nós estudarmos os evangelhos de uma forma metódica. Alguns gostam, às vezes, de estudar da seguinte maneira: vai lá, abre uma parte aleatória. É importante, mas a compreensão vem através de um estudo metódico. Vamos passo, que um passo leva ao outro, um passo auxilia na compreensão do outro, né? Ele acrescentou aos seus comentários as instruções dos espíritos, né? Porque veja, nos evangelhos tem aqueles comentários e tem em todos os capítulos tem também as instruções dos espíritos, né?
desdobrou as consequências com a aplicação dos ensinos a todas as condições de vida. Todas as condições de vida, vida pessoal, né? Nós vemos na vida dos outros, é em nossa vida. Então, nós iremos encontrar o guia ao qual Jesus se referiu quando João reportou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Guia e modelo, né? Então, ele vai ter essas aplicações nas condições da vida total. Então, temos Kardec super preparado para isso, porque na sua encarnação anterior, ele foi esse grande reformador, né? Jean Hus, a estrela da alva da reforma. Ele, inclusive, aqui é a revista Reformador, né? Da Federação Espírita, fez essa homenagem, né? De 600 anos de desencarnação de Jean Hus, né, que foi a reencarnação anterior de Allan Kardec, quando ele foi um grande mártir. Né? Depois nós vamos nos referir mais à história de Jean Hus. Ele foi aquele primeiro que começou a levar a mensagem de Jesus mais pura, ele como um grande teólogo, padre, né, da Igreja de Belém, ele, na Tchecoslováquia, né, ele chegou a ser queimado na fogueira justamente por defender os princípios autênticos dos ensinos do Cristo, né? Foi queimado como um herege em Constança. Só a título assim de informação, se vocês pegarem no YouTube e botar lá Holocausto pela Verdade, Divaldo, é uma palestra que Divaldo Franco fez exatamente sobre a vida de João Hus quando ele estava em Praga, lá fazendo umas conferências. Né? Então, é maravilhoso. Foi um dos maiores teólogos que nós tivemos da Idade Média. Então, ele não era uma pessoa sem o conhecimento necessário. Né? Teve discípulos como John Wycliffe, Jerônimo de Praga, que depois, Jerônimo de Praga reencarnou como um Leon Denis. E sempre aliás, perdão, João Hus reencarnou como Allan Kardec, né? John Wycliffe reencarnou como Leon Denis, que foi o grande teólogo da Inglaterra, né? Que teve contato com os ensinos de João Hus, e Jerônimo de Praga era o veio como mentor de Leon Denis. É muito interessante conhecermos essas partes e sabermos que a formação da terceira mensagem do Espiritismo não foi com espírito por acaso, eram espíritos de históricos no trabalho pelo Cristo. Então, a chave para a compreensão dessas partes que às vezes se encontram mais difíceis está justamente no Espiritismo. Nós estudarmos de uma maneira sem preconceitos, vamos compreender, porque aqui nós estamos tratando da terceira revelação do cristianismo redivivo. Né? Então, esses ensinos é como se fosse a chave para nós abrirmos essa porta, né? E compreender. Então, é a chave que faculta o entendimento do verdadeiro sentido da moral evangélica, contida nos ensinamentos de Jesus. Por esse motivo, é importantíssimo a nossa compreensão sobre estes assuntos. O Evangelho segundo o Espiritismo é para uso de todos, não é só de espíritas, de todos, que tem religião, que não tem, porque ele trata dos assuntos morais, dos assuntos cotidianos, daquilo que será a moral evangélica para nós, independente de qual crença nós professamos ou vivemos. Né? Dele podem todos tirar os meios de adequar com a moral do Cristo o seu proceder. Aos espíritos oferece aplicações de modo especial, porque os espíritas chegaram em determinado conhecimento e iluminação pelo auxílio dos espíritos que pode tirar lições maiores. Né? Então, isso, para nós que somos espíritas, tem uma responsabilidade maior ao termos o conhecimento destes ensinos. Né? E vem as instruções dos espíritos, que são as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Podemos dizer assim que está os estudos completos para a nossa compreensão.
Então, muito bem, nós aqui encerramos agora aqui essa parte do compartilhamento, né? E vamos voltar aqui para o Meet. Deixa eu ver onde é que ele está. Aqui eu tenho que fechar, né? Aqui sim. Estamos ainda aprendendo aqui e praticando, né? Por esse motivo é bom hoje ter pouquinha gente, né? Para a gente ir se adequando. Eu não sei quanto tempo passou nessa explanação, talvez foi até um pouco mais, né? Porque explicamos algumas questões. E vamos agora para o comentário de cada um. Pode fazer o comentário, independente se é pergunta ou não. Carla, quer falar alguma coisa, Carla? Eu achei bem esclarecedor, né? Porque assim, às vezes a gente não gosta muito da introdução, mas eu acho que a introdução é bem importante para a gente poder compreender o restante do estudo, né? Os capítulos. Pronto, muito bem. E Verônica? Eu achei esclarecedor, porque nesse sua explanação tinha muitas coisas que eu não conhecia. Uma que eu estou começando a estudar agora, bem dizer. Então, foi esclarecedor para mim, porque eu tinha coisas, como eu acabei de falar, que realmente eu não tinha conhecimento. Muito bem. Pode falar. Não era só isso Só isso. mesmo. É, Então, quando terminar, eu vou rever de novo, porque nossa irmã Carla Michele já está gravando esse nosso encontro, e vou começar assim, estudar, me aperfeiçoar, porque é por aí mesmo. A gente tem que, para nos libertarmos das sombras, como muitas pessoas falam, a gente tem que conhecer, porque, como diz aquela frase que é repetida por tantos espíritas, a verdade os libertará. Então, é através do conhecimento. exato. E Clênia? Eu achei interessante a abordagem inicial para que sintetiza, né? Como é que vai ser o estudo, o que é que vai ser abordado, e nessa abordagem a gente vai focar nos ensinamentos de Jesus, né? Tem muita metáfora que a gente precisa entender, porque na época Jesus utilizava para ensinar aos seus seguidores, e eu acho que vai ser bem interessante quando a gente chegar nelas. Ok, deixa eu aqui só reportar aqui que o Manuel, né, isso foi muito esclarecedor, o Neto, né? Ô Neto, se quiser ativar o microfone e falar alguma coisa, fica à vontade. Viu? Você está à vontade. Mas ele falou que foi muito esclarecedor essa introdução. Muito bem. Alguma pergunta para nós começarmos? Alguma colocação? Temos ainda 8 minutos, né? Por mim, Da tá minha tranquilo. parte, da minha parte, tranquilo, gostei muito. E eu acho que vai ser, entre muitos que virão, muito esclarecedor para nós e muito libertador. Muito bem. Então, eu quero lembrar que hoje foi a primeira parte da introdução. A introdução, vocês sabem que é bastante longa, né? Vamos ver aquelas Enorme, os é enorme. preparatórios, da questão universal que os espíritos, né, como foram codificadas essas mensagens, estão tudo na introdução. Então, basicamente, nas próximas três nossos próximos encontros, nos outros domingos, será a continuação da introdução. A questão é o seguinte, não termos pressa de concluir logo. Vamos por parte,
e cada um de nós pode aproveitar e ir lendo essa introdução, né? Ler durante a semana a introdução. Para ter um É, entendimento melhor, né? para ter entendimento melhor. Até para surgir dúvidas também, que às vezes É. você está lendo, surgem algumas dúvidas, você pode trazer no domingo. Pode trazer a nota para não esquecer, né? A nota para não esquecer e traz no domingo. Certamente no próximo domingo nós vamos ter mais pessoas, né? E tem aqueles que vão ter contato, que estiveram falando comigo, que vão ter contato durante a semana, porque não puderam estar hoje. E assim nós iremos aperfeiçoando este grupo. Aí vamos ver o seguinte: o objetivo não é quantidade, vamos procurar assim dentro de qualidade, e assim vamos na paz divina, né? Então, muito bem. Então, como Clênia fez a oração inicial, né? Então agora a Verônica faz a final, né? Pronto, minha gente. Mais uma vez, estamos aqui. Agradeço a Jesus por estarmos reunidos. Vou fazer parte desse evangelho que se iniciou hoje. Agradeço a cada um de vocês e peço a Jesus que derrame muita luz sobre todos que estão aqui presentes e aqueles que estão ausentes. Que Jesus nos abençoe, nos conforte, nos fortaleça durante toda essa caminhada para estarmos sempre esclarecidos da sua mensagem. Muito obrigada, Senhor. Gratidão e que Deus nos abençoe e abençoe a toda a nossa família e a todos que faz parte deste planeta que tivemos o merecimento de estar nele. Gratidão. Que assim seja. Então, paz a todos, né? O Manuel Neto participando ativamente aí no chat. Se for no próximo domingo, ele vai